E hoje eu trouxe os 5 princípios fundamentais da gestão administrativa e como eles podem transformar a sua advocacia. Quando eu comecei a me organizar como advogada autônoma, eu achava que gestão era uma coisa que só servia para grandes empresas, aquelas que têm setores, departamentos, líderes, organogramas, sabe? E eu era só eu. E hoje eu sei, gestão não é um luxo, é uma necessidade. E mais do que isso, é o que separa quem vive apagando incêndio, correndo atrás do prejuízo, de quem consegue ter um escritório estruturado, com uma rotina leve, produtiva e principalmente com clientes satisfeitos. Por isso, hoje eu quero compartilhar com vocês esses princípios e quero que você não apenas entenda esses princípios, mas que comece a perceber como eles podem sim ser aplicados na sua rotina, mesmo que você esteja começando agora, sozinho e sem equipe. Vamos lá? Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Sabe aquela sensação de que está sempre ocupado, mas nunca adianta nada? Eu vivia assim. Começava uma petição, parava para responder cliente no WhatsApp, largava tudo porque precisava resolver um pagamento e no meio disso ainda me preocupava com o marketing, com a gestão dos prazos, enfim, era um caos. E aí eu conheci o primeiro princípio, que é a divisão do trabalho. E veja, não significa necessariamente ter uma equipe, mas dividir as tarefas na sua agenda. Eu comecei a separar blocos de tempo. Manhã, para atender clientes, tarde, escrever petições, sexta, para cuidar da gestão e do marketing. E só isso já mudou tudo. Me trouxe mais foco, mais produtividade e menos aquela sensação de estar sempre devendo alguma coisa. Se você está começando, faça esse exercício. Liste todas as tarefas que você faz no escritório e veja como pode organizá-las melhor, mais racional. Você vai se surpreender com o quanto isso reduz o estresse. 2. Quando você decide ser autônomo, você está assumindo, mesmo sem perceber, 2 coisas: autoridade e responsabilidade. Na prática, significa que você decide como será o atendimento, você decide os prazos internos, você decide o tipo de cliente que quer atender. Mas também significa que se algo der errado, é você quem responde. Esse princípio me fez amadurecer demais, porque no início eu delegava a culpa para o excesso de processos, pela falta de tempo, para o cliente que atrasava os documentos. Mas a verdade é que eu sou gestora do meu negócio. E quando eu assumi de verdade essa posição, a minha advocacia mudou. Parei de terceirizar as falhas e comecei a buscar soluções. 3. Unidade de direção. Não dá para querer tudo ao mesmo tempo. E esse princípio é fundamentalmente sobre foco. E eu confesso que foi um dos mais difíceis para mim. Porque no começo a gente quer abraçar o mundo. Pegação de família, civil, consumidor, previdenciário, aceita consulta presencial, virtual, sexta de noite. Só que isso vai te matando pouco a pouco. A unidade de direção ensina que o seu negócio precisa ter um caminho claro. Qual o seu foco? Qual a área que você quer construir uma autoridade? Qual é o seu perfil de cliente ideal? Quando eu defini que meu foco seria ajudar profissionais a resolver questões de direito digital e crimes da internet, a minha comunicação ficou mais clara. Meus processos internos ficaram mais ágeis, a minha energia ficou mais bem direcionada. Dizer não para o que não te leva na direção certa e sim para o que te faz crescer com propósito. 4. A ordem. A organização que garante a sua sanidade. Esse é um princípio básico, mas que muita gente negligencia, que é a ordem. Na gestão administrativa, a ordem significa cada coisa no seu lugar, cada processo muito bem registrado, cada prazo bem controlado. E eu sei, no começo a gente acha que consegue lembrar de tudo
que dá para se virar sem um sistema ou que basta uma planilha simples. Ou pior, confia na cabeça. Mas não dá. Quando eu implementei uma ferramenta de gestão de processos, comecei a dormir mais tranquila. Sabia que os prazos estavam controlados, que as audiências estavam agendadas e que nada ia se perder. Ordem não é sobre ser perfeccionista. É sobre ser eficiente e evitar que sua cabeça vire uma confusão. Quer um exemplo prático? Se você ainda não tem, hoje mesmo, crie uma lista com todos os seus processos e prazos. Estabeleça uma rotina semanal de revisar essa lista. Só isso já vai melhorar muito a sua gestão. O último princípio que eu quero trazer hoje é talvez o mais bonito, que é o espírito de equipe. Mas calma, se você tá sozinho deve estar se perguntando: equipe? Mas sou só eu. Espírito de equipe significa entender que você faz parte de um ecossistema. Você não cresce sozinho. Você depende de colegas, parcerias, fornecedores e de clientes. E à medida que você for construindo essa advocacia, talvez traga um estagiário, um advogado associado, alguém para cuidar do financeiro. E aí, mais do que nunca, vai perceber que colaboração é melhor do que competição. Eu, particularmente, só consegui crescer quando comecei a cultivar boas relações, dentro e fora do escritório. Aprendi a ouvir mais, a dividir responsabilidades e a confiar. E, sinceramente, isso transformou a minha advocacia e a minha vida. Esses são os 5 princípios que eu considero fundamentais para quem quer transformar a sua advocacia em um negócio sólido e sustentável. A divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, unidade de direção, ordem e espírito de equipe. E o mais importante, você não precisa esperar ter uma grande estrutura para começar a aplicá-los. Pode começar agora, com o que você já tem. Gestão é uma jornada, não é um destino. Se esse conteúdo fez sentido para você, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com aquele colega advogado que ainda acha que gestão é besteira ou coisa de empresa grande. Nos próximos vídeos, vou aprofundar mais ainda esse tema e mostrar como cada princípio pode ser implementado na prática, de forma simples e eficiente. Nos vemos lá!